Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quarta-feira tem como título Arrematando as Pechinchas. Esse tema, essa frase, nos lembra o que aconteceu na lição de sábado, né? Quando ali aquele jarro, que era de um valor aparentemente insignificante, foi adquirido por dois arrematadores, e esses dois, com certeza, conhecendo o valor dele, venderam por um valor muito mais elevado. Agora aqui, o autor nos deixa claro sobre o que são as pechinchas. O que a gente deve arrematar e reconhecer como algo de grande valor, como aqueles que estavam lá na lição de sábado. Aqui está falando, irmãos, especificamente sobre o tempo. E o tempo, na verdade, tem que ser visto como algo extremamente precioso. Ele mais chega uma frase que ela chega a dizer assim, ó, nesses trapos de tempo ou pequenos momentos de tempo que se gasta com coisa sem importância, seria interessante que ali tivesse um bom livro. Eu vou dar um parecer a vocês, particularmente quando eu estou em fila, seja no banco, ou seja em algum hospital, para ser atendido, eu sempre gosto de estar comigo com um bom livro. E às vezes eu levo minha lição de escola sabatina para ler, reler e gastar um tempo com propriedade, porque depois daquilo ali vai me ajudar muito lá na frente. Então, assim, seria interessante que tivéssemos o cuidado de gastar tempo com aquilo que é, de fato, vitalício para a sua vida e assim, com certeza, temos um parecer diferenciado. Agora, olha o que aquele Paulo fala aqui em sua carta aos Efésios, no capítulo 5 e o verso 15 em diante, diz assim, ó: Portanto, sejam cuidadosos pelo seu modo de viver. Talvez na sua tradução diga assim: tenham cuidado como vocês estão andando. Andar é a mesma coisa que viver, tá? Nesse aspecto aqui. Então, o andar não é simplesmente passear, mas é um andar de viver, seja, como chega a dizer assim, ó, andai no Espírito e de maneira nenhuma satisfarei as obras da carne. Então, andai no Espírito quer dizer viva no Espírito, pratique as obras do Espírito, viva por ele. Então, aqui Paulo fala bem claro, viva, tenham cuidado como vocês vivem, não vivam ou não andem como os insensatos, mas como sábios. Sabemos que os insensatos são aqueles que não têm um sã juízo. Quando eu falo assim, um sã juízo é fazer escolhas tolas, escolhas que não têm propriedade e não acrescentam em sua vida a nível de caráter, a nível de moralidade. E aí, no verso 17, ele também faz uma mesma ênfase. Não hajam de forma impensada, ou seja, não seja tolo, não haja como uma pessoa que não tem juízo. E o verso 16, irmãos, é um ponto crucial que diz assim, ó: aproveitem o máximo tempo, todas as oportunidades. Aproveitar ou remir o tempo é o que está aqui na lição embaixo, falando sobre o remir no sentido de comprar, ou seja, faça bom uso, adquira ele com um preço realmente elevado, porque o tempo, irmãos, passa muito rápido. E ele chega a descrever, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Tem tradução que fala assim, remindo o tempo nesses dias maus. E sabendo, irmãos, que tudo que é mal é passageiro, não perca tempo com aquilo que não vai trazer para você uma propriedade vitalícia. Não perca tempo com aquilo que vai trazer-lhe um desconforto espiritual. Então, quando a gente, por mais que busque uma satisfação momentânea, a gente tem que levar em consideração o que aquilo pode me trazer, ou, na verdade, nos trazer, no tocante ao futuro dos pequenos tempos que estamos fazendo mau uso anteriormente. O Salmo 90, e eu acho interessante aqui, esse é o Salmo de Moisés. Se você estiver na igreja fazendo um concurso bíblico, alguém perguntar assim, qual é o Salmo de Moisés? É o Salmo 90. E uma outra questão, qual é o salmo mais antigo da Bíblia? É o Salmo 90 também. Agora, olha o que é que diz aqui nesse salmo, no capítulo 90, e o verso 90 e o verso 16. Olha só. Perdão, 90, verso 12. Salmo, capítulo 90, e o verso 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Na NVT, ele dá uma ênfase bem diferenciada. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Viver com sabedoria. Olha só, quando o texto fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos Deus, nos concede a graça e a bênção de sabermos contar os nossos dias, porque a gente não sabe. O apelo aqui do salmista é: ensina-nos, Senhor, por favor, me ensina a saber como devo usar melhor o meu tempo. Ele vai fazer isso para você. E nessa tradução fala assim, ó: ajuda-nos a entender como a vida é breve,
para que vivamos com sabedoria. Isso, para mim, é algo de suma importância. Viver com sabedoria, irmãos, é fazer valer tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar. E eu paro e penso assim, se eu souber administrar bem o meu tempo, eu estou feliz, eu estou bem. Claro que a gente vai correr alguns deslizes. Eu estava aqui olhando para o celular, porque eu estava procurando aqui um poema do Frei Antônio de Chagas, que eu achei ele interessante. Eu queria terminar a lição de hoje com esse texto aqui. Conta e tempo. Olha só. Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar a conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Sabe, o nosso tempo é breve. Nosso tempo aqui, ele é passageiro. Faça bom uso dele. Arremate as pichinchas. Olhe, porque o comércio de tempo que aqui temos é muito vasto. Satanás oferece muita coisa para gastarmos tempo, mas que em Cristo você saiba remir o seu tempo. Peça a Ele, como foi o salmista Moisés aqui, nesse canto, quando ele pediu: ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Lembre-se, sabedoria e tolice. Sabedoria consiste em fazer a vontade de Deus e conhecer os seus princípios. Tolice é viver para si próprio, é viver para o próprio egoísmo. Mas sejamos sábios. A sabedoria do Senhor consiste em viver à luz da sua vontade, e assim, com certeza, o nosso tempo será bem utilizado. Deus abençoe você. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra a nós neste dia. Nos ajuda, Senhor, a fazermos bom uso do nosso tempo. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que a sabedoria do Senhor seja uma realidade em nosso ser. Dá-nos a Tua bênção, perdoa nossos pecados e nos guarda, Senhor, todos os dias de nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até nosso próximo estudo, se Deus quiser.